O principal lançamento esse final de semana nas salas aqui do Estação é o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, fechamento da trilogia de Christopher Nolan, iniciada em 2005 com Batman Begins. Depois, em 2008, ele fez Batman, o Cavaleiro das Trevas, e agora, 4 anos depois, encerra essa trilogia com Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Batman, que é uma figura icônica das histórias em quadrinhos, criada em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, já teve muitas vidas, muitas adaptações, muitas reinvenções ao longo dessas 7 décadas, tanto nos quadrinhos como na TV e no cinema. No cinema, pela primeira vez durante a década de 40, foi produzido uma série de filmes. Na década de 60, tivemos a famosa série de TV com Adam West e Burt Ward, aquela das onomatopeias. Ao longo desses anos também, muitos artistas trabalharam bem o Batman nos quadrinhos. Os 2 exemplos originais que eu dei, o Bob Kane e o Bill Finger. Mais tarde tivemos Neil Adams, Jim Aparo, Terry Austin, Marshall Rogers, Frank Miller, David Mazzucchelli, uma série de grandes artistas que recriaram, contaram de maneira diferente, acrescentaram coisas novas ao universo do Homem-Morcego. No cinema, mais recentemente, houve a primeira adaptação como superprodução em 1989, a versão dirigida pelo Tim Burton, que teve uma continuação em 1992 com Batman o Retorno. Aí o Tim Burton abandonou a franquia, que foi assumida na sequência em 1995 pelo Joe Schumacher, que fez Batman Eternamente, e pouco tempo depois fez Batman e Robin, que é detestado por todos os fãs e é considerado por muitos uma das piores adaptações de história em quadrinhos da história. A Warner, seguindo o exemplo da Marvel, resolveu acertar nas suas adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema e contratou Christopher Nolan para recriar o Batman para o cinema. Christopher Nolan pegou a influência de todos esses grandes artistas, de todos os grandes momentos do Batman nos quadrinhos e criou um universo próprio a partir dessas referências. A intenção dele era dar veracidade ao Batman, colocar o Batman no contexto mais realista. E isso ele conseguiu nessa trilogia que se encerra agora com Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Uma sugestão: se você gostou dos 2 primeiros filmes do Nolan, o Batman Begins e o Batman, o Cavaleiro das Trevas, é aconselhável que você os reveja agora antes de ver esse terceiro filme, porque ele fecha essa história. A impressão que fica no final é de que se trata de uma história só, com 7 horas e meia de duração e dividida em 3 capítulos, esse sendo o capítulo final. Para os fãs do Batman, a boa pedida desse final de semana, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aqueles que gostam de um bom policial, o Batman também funciona muito bem, porque da maneira como a história foi estruturada, ele só usa uma máscara, mas tem todos os elementos de um bom policial. Então essa é a dica para esse final de semana nos cinemas do Estação.